カイウォーク誰にも気づかれねえぞしちまえばいいスカイウォーク食らいやがれスカイウォーク誰にも気づかれねえ速度だ Olá galera do canal, quem fala é o Sr. Cal, sejam bem-vindos para mais um vídeo de gameplay. E como estamos nesse tema aí de Holy Cake, quis trazer gameplay do Sandy V2, né, que ele é um runner, versão V2 do Sandy, do próprio Holy Cake, né, de próprio Holy Cake, que é o Sandy Royal Ending. Essa gameplay foi gravada pelo nosso amigo SCKEDJ, mas eu vou chamar ele de Vinsmoke Sandy, né, que é o nome dele do Discord. Então salve aí, mano, muito obrigado por ter enviado essas gameplays, e a gente vai ver aí como o Sandy tá no meta hoje em dia, já que ele é um corredor azul, né, então personagens azuis estão se destacando um pouquinho mais. E a gente vai ver esse poder insano dele de recuperar HP e capturar bandeiras em ação. Antes, deixa aquele like, se inscreve no canal, entra nos links na descrição e compartilha pro seu amigo se inscrever também pra gente chegar a 10 mil inscritos e eu sortear a conta do Barba Branca e Garp 100. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Olha aí, povo, nós aqui, primeira vez aqui no canal, nem sei se isso aqui vai pro canal, mas tamo aí, né? Pra quem não sabe, eu sou o Sked, um membro aí da Horation 6. Um salve aí pra Horation 6, né? Clã brabo demais. E bom, hoje aqui ó, vou estar mostrando a gameplay do Sanji de casamento, do level 100, boost 2. Beleza, bora começar mostrando as traits dele. Aí eu passo pras skills, depois eu passo pras medalhas. Bom, aqui temos a trait, né? As traits dele são bem completas, são muito boas. Principalmente essa primeira aqui, que eu vou ler agora. Ou melhor, toda vez que você captura 2 tesouros, recupera sua vida em 70%. Então, tipo, se eu pego um tesouro, eu fico com 1 de vida e pego o segundo, eu recupero 70% do máximo da minha vida. Então, por exemplo, se minha vida é 10 mil, eu vou recuperar 7 mil, o que é muito bom, entendeu? Então, tipo, se só falta 30% aí. Tipo, dá pra você completar isso com medalha, mas eu não tô usando esse set e tal. E a segunda aqui, quando um aliado do seu time é nocauteado, boosta o ataque em 30%. Isso é muito bom, porque tipo, ele é um runner attacker. Dá pra você ver aqui os status dele, eu foquei em ataque e HP. Eu não foquei muito em defesa, porque ele é papel. Então, ele é meio papel, né? Mas não é tão papel assim. Tipo, ele apanha muito pra Roger, mano. A Kainu dá até pra dar umas tancadas aí, mas aquelas coisas. Essa trait 1, segunda trait 1 aqui, quando você captura um tesouro, reduz o cooldown da skill 1, o Skywalk, em 30%. Então é quase metade. Cara, é muito bom, porque tipo, você pega um tesouro, você tá quase com metade lá, você pegar 2, você tá com mais da metade. Mano, é muito bom, porque tipo, o foco dele é pegar bandeira. Eu mesmo pego umas 5, ou melhor, 4 a 7 bandeiras por partida com ele. Então, tipo, é muito bom. Temos aqui a trait 2, que quando você tá na área do inimigo, você aumenta seu dano em 30%. É o que faz ele ser um runner attacker, mano. Porque, tipo, ele aumenta muito ataque, velho. Isso é até engraçado. E isso ajuda muito na skill 2 dele, que é uma skill que tem um dano muito alto. Muito alto entre aspas, né? Mas é alto. E, tipo, dá um dano do caramba, dá knockback, é em área, tá ligado? Segunda trait 2, que pra mim é a melhor trait. A melhor trait em qualquer personagem. É a trait que impede de você tomar HK, mano. Porque quando sua força tá a mais de 50%, independente do dano que o inimigo der em você, você vai ficar com 1 de vida. Ou seja, você não vai levar HK se você tiver com mais de 50% da vida. E isso combado com essa primeira trait de 70%, mano, é muito bom. Então, tipo, aproveite o máximo essas traits, porque as traits deles são muito... Como eu posso dizer? São muito convenientes, cara. São muito boas. Skywalk, que é o... que você consegue pular grandes áreas. Por exemplo, no mapa tem um buraco. Aí você usa o Skywalk, mirando pro outro lado do buraco, você consegue dar um pulo que você chega do outro lado do buraco, sem você ter que dar a volta do mapa. Isso é muito bom.
A única coisa ruim dele é que no começo da partida você tem que esperar 7 segundos. Mas é a única coisa ruim mesmo, porque de resto não tem ruim não. Isso quando você não tem um inimigo na frente, né? Quando tem um inimigo na frente, tipo, no caminho do Skywalk, ele dá uma bicuda de fogo na cara. Tipo, não dá um dano, uau, que dano, mas dá um dano considerável. Tipo, pra uma skill de avanço, dar dano é bom, né? 32 segundos pra voltar, volta um pouquinho devagar, mas, tipo, ele tem a trait aqui de pegar a bandeira e diminuir. Então, tipo, compensa. Ou vamos ver agora a medalha, né? As tags aqui, ele tá pegando o chapéu de palha, que boosta a skill 2 em 20%, porque tá no trio effect. Temos o Sharp Shooter, que não pode faltar, né? Que é um runner, que aumenta a captura em 20%. Aí temos a medalha do Stop Time Skip, que quando o tá na área do inimigo e o gauge é mais de 50%, aumenta a velocidade de captura em 8%. Então é muito bom. Aqui é a do God Soap, que é uma muito boa para runner. Quando os seus aliados não estão na área de tesouro que você está, aumenta a captura de speed em 8. E se você combar com essa medalha, mano, que quando o jogo falta 1 minuto para terminar, você aumenta o boost de captura em 6%. Então, tipo, é muito bom, é muito roubado. Porque, tipo, não tem extra trait que boosta a captura speed, então é melhor você colocar ataque HP nele. Porque defesa ele não vale muito a pena, porque ele não fica muito em bandeira nem nada. O suporte que eu tô usando nele aqui é um suporte bom. Eu vejo bom, né? Que eu acho que é o melhor suporte que eu posso fazer aqui. Mano, é esse o set que eu tô usando. Tá pegando 110 ali de boost. Porque eu tô gravando isso aqui depois das gameplay, mano. Então, mas na gameplay ele tá... Esses personagens aqui, a maioria estão, se eu não me engano. Bom, galera, o primeiro replay no mapa de Arlog Park, depois de toda a explicação do Sked, né? Que esse é o nome dele, né? No começo do vídeo eu fui mais técnico, não sabia como falar, então falei literalmente só as letras. Mas, vamos começar. E começando, né, como eu falei, Arlog Park, acho que é o mapa que mais o Sandy se destaca, por conta da skill dele. Ela tem, assim, a limitação de startar nos primeiros 7 segundos, né? E começou indo pro meio, né, na real. Já capturou uma bandeira e já fica salvo, né? E só falta capturar mais uma para conseguir recuperar HP em 70%. É bom usar isso em estratégia, né? Como o Sked falou bastante do personagem, é um personagem que ele gosta muito. Nem parece, né? Zoando. Ele usa isso como estratégia. Como vocês estão vendo aí, ele já vai recuperar toda a vida que ele perdeu praticamente. Então é muito bom para ele ficar se mantendo o tempo todo. Não foi acertado pelo Kamisori do Roger. Muito bom. Lançou a skill 2. E esse Sandy aí é um espancador de defender. Ele bate muito pesado em defensores. Eu sofria de Garp na mão dele. Agora ele vai capturar mais uma bandeira. Não conseguiu porque chegou a Akainu e empurrou ele pro outro lado. Mas ele já pode usar a skill dele e voltar pro lado dele, né? Vai usar essa skill aí. Finalizou um Rogério, né? Muito brabo. Agora vai capturar de novo. Ele tá com medo do Kamisori do Roger, né? Dado com gosto ali, tira toda a vida dele. Sorte que eles ganharam o boost, né? Então ele conseguiu resistir. Aí só basta ele pegar a bandeira aí. Eu esqueci de falar do set que ele tá usando, né? Que é um set que acho que tem a maior captura, o boost de captura do jogo. Acho que ele não vai conseguir capturar, então ele vai dar uma recuada. Mas o que eu tô falando, o set do Usopp acho que tem o maior boost de captura do jogo. Em questão de capturar a bandeira, de puxar a bandeira mais rápido. Ele acabou falecendo, né? Mas tá ótimo, ele conseguiu fazer muita coisa. Capturou várias bandeiras. E também não dá, né? Tem 2 Akainu e 2 Roger no outro time. Então, imagine o boost Team X deles, né? É full ataque. Mas spawnando de novo, vamos ver o que ele vai fazer. Faltam mais ou menos 1 minuto para acabar a partida. E quando ele faleceu, né? Resetou aquele quesito lá de voltar, de ter boost de captura. No caso, não boost de captura, mas recuperar HP. Então, no caso, ele tem que capturar mais 2 para voltar essa trait aí ser ativada novamente. Ele não acertou a Akainu, né? Ele esperava acertar a Akainu. Aquele Roger ali tá bem bugado, né? Ele ignorou o Sandy, foi pro B e ele perdeu a bandeira aí, né? Bem feito.
Tá levando muito dano desse Roger e não teve como, né? Ele acabou sendo finalizado. Beleza, faltando 10 segundos, não tem mais o que fazer. Ele vai escolher o Caco, né? Só pra matar tempo mesmo. Não vai dar pra fazer nada mesmo. E é isso, eles venceram. Muito bom o desempenho dele. Ele conseguiu fazer bem a função dele, que é capturar bandeiras. Bom, estamos aí, né? 4 capturas de bandeira, 2 KOs, excelente aí para mostrar o Sandro em ação. Parabéns aí ao Sked, o Sandy, o Smoke Sandy, pelo bom resultado. Bora para a próxima. Bom, galera, agora estamos numa play no mapa intermediário, que é um mapa que não tem, que o Sandy não se beneficia tanto, né, das cruzadas, daquelas pontas de Parlog Park ou Sabaody, mas vamos ver o quanto ele é bom também nesse quesito, não só em mapas daquele tipo, mas em mapas full abertos aí. Bom, então ele vai avançar lá pro meio, certeza que ele vai chegar primeiro, né? Vocês viram? Ele captura a bandeira muito rápido. CP0 trollou geral ali. Capturou uma. Marquem essa primeira captura, né? Porque ele já é o suficiente para ele recuperar HP. Ninguém vem aqui, né? Então acho que ele tá guardando ali para um Defender capturar. Ele foi obrigado a capturar, né? Não teve jeito. Tinha os inimigos chegando. E não deu pro Kaiser chegar antes desse Enel. Mas beleza. Ele tá com problemas agora. Tem que tomar cuidado com a chance de levar choque, né? Pegou um pouquinho de vida. O Kaiser roubou a vida dele. Zé sacana mesmo. E tentou acertar o CP0, mas não conseguiu. Agora vai voltar atrás de recuperar HP. Olha o boost de captura insano que ele tem aí. Com essas medalhas do Zop. Acho que se você for investir um set de pra runner mesmo, é um set assim. No caso, é o Bigmon ou sei lá o que. Só que é um set que você sacrifica algumas traits extras, né? Já que não pega uma, 2 ou 3 traits no máximo. Só God's Ops. Só God's Ops não, só os Ops, né? Mas respawnando de novo. Ele tinha falecido ali. E agora ele vai avançar. E vocês vão ver como ele vai bater pesado nesse Enel aí. Ele tentou fazer um bait para ele desviar. Não conseguiu, o Enel conseguiu capturar a bandeira, esse safado. Desviou. Bateu pesado. Cada chute arranca muito dano dos defensores. Eu me impressionei com esse Sandy aí. 3k de dano num chute. Acho que foi crítico ali, mas mesmo assim. Eu sofria de Gar porque ainda mais eu era vermelho, né? Então o Sandy batia mais pesado ainda. Mas aí, a 2 skills o Enel já tá no vermelho, sendo um Defender na própria área de bandeira dele, né? Ele quase conseguiu capturar. Ele tá quase finalizando esse Enel, um chute já era mesmo. E foi o que ele fez, né? Finalizou o Enel. Pronto, primeira trait ativada. Falta só ele pegar mais uma bandeira que a trait vai ser ativada completamente. Hit kill nesse Lau. Muito bom. Bateu pesado nesse CP0. Agora ele vai recuperar quase toda a vida dele. É muito bom como esse Sandy recupera a vida. É uma trait que é situacional. Tipo, você tem que pegar 2 bandeiras para ela ser ativada. Mas se você pega a primeira, é muito mais fácil pegar a segunda. E beleza. Finalizou ali, defendeu ali com classe, né? Segurou o Aokiji e se bateu no Roger, então foi suficiente para deixar ele MVP. Brabo demais, salvou o time. E bom, galera, 5 capturas de bandeira, 4 KOs, fez demais pro time. Se não fosse ele, eles iam ter perdido, porque ele foi no Aokiji e depois foi no Roger. Então, se ele salvou as 2 bandeiras, então defendeu com categoria. Muito bom, Sked. Bora pra próxima. Bom, galera, estamos aí na terceira partida. Eu tinha esquecido de falar no começo, né, ou na primeira partida ou depois, que o próprio Sked gravou, né, a explicação dele, por isso que eu não fiz. Então, como ele é super fã do Sandy, ele mesmo quis explicar. E agora essa última play aqui no mapa de Sabaody, né, que é outro mapa-chave para o Sandy. Agora eu acho que a skill dele funciona para passar para outro lado agora, né. Antes não funcionava só lá embaixo. Como vocês podem estar vendo, agora funciona, antes não funcionava. O God's Up ironicamente subiu, né?
Então o caminho ficou livre para ele capturar a primeira bandeira e já ativou a Trite. Se ele capturar mais uma bandeira, já vai ser ativada novamente. Forçou o dodge desse Barba Branca. Levou tremor dele. Barba Branca é triste, né? Aquele caso que ele ficou muito papel. Inclusive tá na conta do sorteio. É um personagem estiloso, ele pode ser um meio papel, mas ele é forte, ele dá danos bem altos. E tá no sorteio. Mas pronto, capturou a bandeira. Já ativou, já resetou a Trite novamente. Agora ele vai passar pro outro lado. Então vocês veem que esse Sandy nesse mapa ele é bem dinâmico. Ele passa pros lados bem facilmente. Então isso permite ele transitar muito fácil entre os dois lados. Ele não tem esse problema de ter que subir a bolha, ter que ir lá embaixo na ponte para passar para outro lado. Ele não tem esse problema, ele pode transitar livremente entre os dois lados. E às vezes ele faz porque ele quer só, né? No caso aqui, carregou a skill, se ele quiser ele pode passar para outro lado já. Só que ele vai subir lá para cima, eu tenho quase certeza disso. Subir lá pra cima, né? Ele vai subir. Tá, tem alguém ali, eu acho que é um Roger. Ou um Snakeman. Tá, o Barba Branca. O Barba Branca tá ali guardando caixão, né? Safado, não pode guardar caixão. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele ficou parado, ficou moscando, então perdeu pro Sanjão. Que capturou a bandeira muito bem. Desviou. Agora batendo pesado nele, vocês veem que tá arrancando muito dano. Levou 2 skills e um combo básico, já foi suficiente para arrancar toda a vida do Barba Branca. Mas ele conseguiu se recuperar. A set do Lau é um set que... um set parecido com o que eu vou usar pro Barba Branca quando estiver sem. E bom, galera, respawnando de novo. Vamos ver o que ele vai fazer aqui ao Godzop ali. Tá bom, né? Ele ignorou o Godzop. Então ele vai... acho que ele achou mais útil você passar por os dois lados e ganhar 2 bandeiras do que perder uma bandeira na sua base. Eu acho que ele levou isso em consideração. Mas capturou a D e capturou a E deles, né? Ou a A, não sei. Acho que é a E. Agora ele vai ficar guardando o caixão, agora é a vez dele, né? Lançou a Big Mom pra longe. Ele tem que tomar muito cuidado. Ele conseguiu segurar, muito bom. 6.000 pontos, galera. Sandy consegue transitar muito bem nesses mapas. Bom, galera, 6.000 pontos, 7 capturas de bandeira. Vocês podem ver que ele conseguiu mais capturas de bandeira que o próprio Oden, né? Que é um personagem X bem forte. Então ele conseguiu superar o Oden. E é o que realmente o Sandy faz. Ele é full focado em captura de bandeira e dá um dano a mais em defenders e tal, para tirar esses personagens da bandeira e tá capturando. Tem skills focados em knockback que ajudam demais isso. Galera, no geral é isso, espero que tenham gostado. Como vocês puderam ver, o Sandy é bem focado em captura de bandeira. Se você focar mesmo nisso, basicamente vai ser o que capturou mais bandeiras no final da partida. E o Sked jogou muito bem de Sandy, né? Ele fez a função dele. Teve partida que ele capturou 7 bandeiras, como nessa última aí. Foi muito bom, teve um desempenho excelente, né? Em comparação com outros jogadores do time. E basicamente, se você focar nessa trait de recuperar HP, você tem uma forma de recuperar HP muito útil, né? Você começa capturando alguma bandeira ali, só para deixar salvo essa trait ativada, que a próxima vez que você perder um pouco de HP, você pode capturar a bandeira novamente, que vai recuperar todo o seu HP novamente. Ainda mais com o set que ele tá usando, né? Set de Usops, que tem um boost de captura muito alto, permitiu ele capturar bandeiras muito rapidamente e ludibriar seus inimigos. Então parabéns ao Sked aí pelo Sandy, tá brabo demais. E bom, galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Conto com seu like, seu compartilhamento e sua inscrição pra gente chegar a 10k. Chama a meta de 350 likes aí pra esse vídeo. E sim, eu tô começando a traçar metas mesmo, porque quando você dá like, o YouTube reconhece esse vídeo e compartilha para mais pessoas. Então por isso eu tô traçando meta de like agora. E novamente, muito obrigado ao Sked por ter enviado essas plays. Ainda mais nesse clima agora de Holy Cake, né? Que literalmente nem eu, nem ele sabia que ia ser esses personagens que viriam no festival. Salve pra Oração 6, né? Que é o clã dele, salve aí. E é isso, entre nos links na descrição, comente o que você achou desse Sandy se você tem ele. E até a próxima, galera. Falou!